Leone, Confio outra muito. coisa, simulado. O pessoal pergunta muito de simulado, né? De nota aí, querendo saber como é que era a tua nota de simulado, que você tirou 97 pontos aí na prova objetiva. Como é que era teu simulado? Tinha altos e baixos, ou era só. Rapaz, eu olho para o meu irmão, ele tirando uma nota boa em um ano de concurso, e ele vive chorando, eu olho e nem respondo, porque não tem como xingar que é a mesma mãe, eu vou apanhar. Mas a minha nota era assim, tipo assim, teve um momento que era 65, 65, não saía disso. Não saía disso. 65, 65. Depois, deu uma travada em português que fez assim, ó, vruf, pulou. Aí eu comecei a tirar 80, 80, 80, 90, 80, 90, 80, 90. Eu fiz uns simulados de caveira também, que a galera jogava aí, fiz nacional de caveira. Foi quando eu comecei, quando eu bati 3 dígitos no caveira, foi. Ei, ali eu me senti um foda jogador. Ali eu disse assim, agora não. Pode ter certeza, se tiver 500 vagas, 499. Eu acho que eu meti uns 3 dígitos 3 vezes. No Missão também, eu tinha assinatura do Missão, né? No Missão, eu broquei lá umas 3 vezes os 3 dígitos. Mas no projeto Missão, eu fazia uma nota assim, tipo, 70, 80, 70, 80, porque trânsito nos simulados eu não sei o que era. Mas eu não ia bem, Matheus. Eu não ia bem. Eu não passava dos 30 líquidos. Acredite. Quando chegou no dia da prova, eu errei só uma do trânsito. Caramba, Na velho, moral. que massa. Foi. Bom, o cara, simulado também é o que eu sempre falo pro pessoal. Você não deve se basear unicamente só pelo simulado, né? Aquela coisa, a nota e tal. Você tem que usar o simulado como um fator mais qualitativo. O que você precisa melhorar, focar nesses seus erros, quantas questões tem deixado em branco. Inclusive, eu ia te perguntar, essa é uma pergunta minha, tá? Tu tinha uma estratégia de prova, assim, vou deixar X em branco e tal, eu vou marcar branco, Boa. usar balanceamento, Boa. algo do tipo. Só responder o meu aluno ali, porque senão a carência bate. Ele perguntou se eu só fazia simulado no final. Não, não. Continuava o mesmo padrão, só que eu intensifiquei. Fazia mais questões, estudava mais por questões em relação aos direitos, né? A gente já estava muito mais avançado. Essa é a ideia de você começar o estudo antes do edital aberto. E em relação a simulado, eu vou passar uma situação aqui que eu não sei se acontecia contigo, Matheus. Mas quando eu aprendi a deixar questões em branco, foi quando eu pulei para 80 pontos. Na PF, no simulado, eu não conseguia deixar questões em branco ainda porque não valia nada. Depois eu não vou começar a marcar mais aqui essas situações. E aí eu comecei a deixar em branco. Foi quando minha nota também começou a subir. Por quê? Porque eu deixava de errar o que eu errava, né? Aí eu deixava de errar. E quando chegou na PF, o que me reprovou não foi a falta de preparação, acredite. Foi realmente ter marcado o que não deveria marcar. Porque eu não marcava, não chutava mais no simulado, só que na PF eu me desesperei por causa das cobranças, né? Pô, eu estava ali ainda numa situação complicada e acreditava naquele concurso e comecei a chutar, a marcar. Foi o que aconteceu. Marquei 4 de estatística, fiquei com 100% negativo, né? Inverteu, que era para ganhar uns 4 pontos, eu perdi os 4 pontos, marquei 4 e errei as 4. Fui fazer informática, eram 4 questões erradas, eu botei 2 certas e 2 erradas. Eu não confiava em colocar 4 erradas, coloquei 2 certas e 2 erradas, anulei, né? Então, eu fiquei com 0 dentro de 4 pontos. Então, só eu já perdi 8 pontos. Quando foi no concurso de agente penitenciário em Pernambuco, no concurso da PRF, o que é que eu fiz? Eu disse, ó, eu não vou marcar. Se eu não sei, eu não vou marcar. Aí eu lembro que eu ia deixar 14 em branco, Matheus. 14 em branco. Eu ia deixar. Só que ao final eu disse, não, velho, eu sou supersticioso, eu tenho esses problemas. Inventar umas coisas assim, tipo assim, se eu chegar naquela linha antes de 3 segundos, eu morro, entendeu? Tem essas paradas assim na rua. Aí, na prova, eu fiz o seguinte, eu fiz o seguinte, eu disse, pô, tem 14 em branco aqui, mas eu sempre deixo com o número ímpar. Meu irmão, vou chutar essa aqui de matemática. Pô, chutei. A do cubo. Errei, errei, errei. Então, chutei, errei, pronto, e acabou. Então, é mais nessa perspectiva. Eu sempre deixava ali 10, 15, mas não porque eu tinha uma meta para deixar em branco.
que eu estava no nível legal e eu não respondia. Acho que de fato eu não sabia, né? Mas aí eu realmente comecei a deixar em branco foi quando eu melhorei. Eu acho que eu oriento muito os alunos em cima disso, que a prova CESP, né, Sebrasp, agora, é uma prova peculiar. Não é aquela coisa de você fazer uma prova como no vestibular, como até mesmo no FCC e tal, que você pode marcar e não penaliza nada. Eu vejo bons alunos que acertam um número bom, tipo, o cara acerta lá 90 questões, mas ele marca as outras 30 e erra as 30. Aí, pô, já fica lá com 60 pontos. Então, a banca Sebrasp, eu acredito que muito mais do que você simplesmente sentar a bunda na cadeira e estudar, você de fato tem que ter uma estratégia de prova. Ah, pô, se eu não sou, por exemplo, eu tenho vários exemplos aqui, amigos, meu Canga, por exemplo, ele deixou 18 em branco, Leone. Só que assim, das 102 que ele marcou, ele errou só 3, pô, ficou com 96 líquidos também. Então, são coisas que acontecem, né? Porque o cara, ele treinou para isso. Então, às vezes o cara fala assim, eu vou deixar a física e a RLM em branco. Mas eu também sou ruim em direito. Pô, aí tu tá ferrado, pô. Né? Não tem como você querer deixar duas disciplinas em branco e também não é tão legal nas outras. Então, não tem uma fórmula mágica, normalmente eu falo, só que deixar em branco faz parte da estratégia, faz parte do jogo. Não é... O Leone não é fraco, o Matheus não é fraco porque eles deixam 15 questões em branco, 18 questões em branco. Desde que ele esteja muito certo e convicto daquelas 100 que ele marcou, aquelas 104, que está dentro daquela proporcionalidade da 70% de confiança, de repente um balanceamento. Então, eu acho que isso é interessante a gente falar, porque eu tenho visto muita gente pegando porrada no simulado porque tem a mão pesada demais. O cara quer marcar as 120 questões, pá. Quer marcar isso é brincadeira, né? E aí vai pra vala, realmente. É exatamente isso. Eu deixei 13 em branco e ainda consegui fazer 97 líquidos. Agora eu não lembro de fazer a conta assim de tipo assim, quantas eu errei. Eu acho que eu errei o quê? 4. Não sei, não sei nem fazer essa matemática mais, só sabia quando era concurseiro, né? Depois eu sabia mais. Pô, foi bem pra caramba, velho. Tá doido, arrebentou muito. Vamos lá, uma pergunta aqui. Essa pergunta que interessante. Apesar de que o Leão ele só tirava nota alta, né? Mas e aí, Leão? Se abalava quando tirava uma nota ruim no simulado? Mas, meu Deus do céu, eu passava a semana angustiado. Mas minha angústia era direcionada no estudo. Quando eu pegava o simulado, Marília, né? Marília, quando eu pegava o simulado, que eu ia corrigir, que eu olhava assim, ó, 70 pontos, 60 pontos, alguma coisa. Tinha uma hora que você é que nem pobre quando muda de vida. Você não quer voltar mais. Então, quando eu comecei a tirar 70 para cima, que eu via uns 60 e pouco, eu olhava para o simulado, dava uma raiva. Eu passava a semana todinha estudando, esperando o domingo seguinte, só para fazer o simulado. Era uma competição comigo mesmo. Então, eu estudava. Por favor, chega domingo para eu tirar essa nota da minha cabeça e, cara, pô. Mas era você tem que ter sangue nos olhos mesmo, né, Leone? Às vezes eu percebo também muita falta de vontade. Não sei se tu percebe isso com alguns alunos. Às vezes o cara, ele pega aquilo e, pô, aquilo ele se vitimiza até um ponto demais, que eu acho que ele acaba sendo derrotado pela nota. Eu acho que a nota do simulado, ela tem que te direcionar para a semana seguinte, que era o que você fazia. Eu pegava a nota ruim. Exatamente. Porra, deixa eu só fazer uma complementação aqui em relação ao simulado. Perfeitamente, Matheus. Eu só aprendi isso depois que veio dando as coisas, né? Que você vai analisando. Mas, pô, se eu estou falando aqui, se tu está falando, se outras pessoas falam, os alunos, pelo menos, deveriam pegar isso, internalizar e trabalhar o psicológico. O simulado não é uma, digamos assim, uma fiel representação da sua nota. Pô, pode até ser, óbvio, que a gente está treinando para no dia jogar bem. Só que o simulado, ele serve para você visualizar quais são as suas falhas. Daquele simulado, você vai extrair informações. E dessas informações, você vai direcionar e vai decidir o que é que você vai fazer durante o estudo. Eu fiz mais de 200 simulados durante aí minha preparação. Não, na moral, fiz mais de 200 simulados. Em dezembro, eu já tinha aí 2 anos de estudo, basicamente. 2 anos e meio de estudo, em dezembro. Beleza. Aí eu fiz simulados para o concurso, só que eu não tinha estudado trânsito, não tinha estudado física, geopolítica. Fiz o meu simulado, o primeiro simulado que eu fiz, faltando 2 meses para a prova, eu fiz 45 pontos. Só que aqui já estava bom, entendeu? A maturidade psicológica já estava bom. Eu disse, não,
eu tirei 45 pontos, mas eu vou tirar um percentual daquilo que eu venho estudando. E eu vi que o percentual estava ali, 90%. Eu disse, pô, então em relação às outras coisas, é só eu estudar aqui agora. Estudar trânsito, estudar geopolítica, estudar essas partes assim. Então os alunos, às vezes, eles choram com uma coisa que não existe. Eles querem a nota do simulado, não queiram uma nota fiel do simulado. Queiram saber qual é o problema que está ocorrendo em relação ao seu estudo. E é o simulado que vai te dar essas informações. Justamente. O simulado, para a gente finalizar esse ponto, o simulado ele é muito mais do que uma nota, do que um ranking. É justamente direcionar o que eu preciso melhorar na semana seguinte. Pô, uma questão que eu errei, cara, essa semana agora eu vou sangue nos olhos vencer essa dificuldade. E eu acho que você falou muito bem sobre isso daí.